1 Reis, capítulo de número 18 e o versículo de número 17. Diz assim a palavra do Eterno: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, envia ajuda a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Vamos assentar em nome do Senhor Jesus Cristo, que merece a honra, que merece a glória, o louvor para todos sempre. A Bíblia fala que nesta época o reino de Israel, na direção do rei Acabe, estava distanciado do Senhor. A nação tinha desviado e eles abandonaram a lei do Senhor, trocando o culto ao Deus de Israel ao culto a Baal, o Deus dos Sidônios. A Bíblia fala que nesta época Israel passava por um momento espiritualmente longe do Senhor, moralmente longe e espiritualmente muito longe. Estavam declinados, fora da presença de Deus. E a Bíblia fala que Deus levantou um profeta do meio de seu povo, da tribo de Tisbe. Elias foi um profeta que nasceu no Reino Norte, nas regiões de Gileade. Deus levantou esse poderoso profeta para protestar em o nome do Senhor contra a nação de Israel, que verdadeiramente tinha desviado dos caminhos do Senhor. A Bíblia fala que Elias profetizou, e sobre a profecia de Elias, durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Passamos por esses dias aqui uma escassez de chuva, mais de 4 meses de chuva, e já fez um estrago danado. Agora imagine 3 anos sem cair chuva do céu, 3 anos mais 6 meses. O momento de julgamento que Deus fez com a nação de Israel. E Elias, ao profetizar contra a casa de Acabe, contra a sua esposa, a princesa Felícia Jezabel, e contra os profetas de Baal, e contra todos aqueles que abandonaram o Senhor, Elias precisou fugir da presença de Acabe. E a Bíblia fala: onde havia reino, Acabe procurou Elias para todo o lado
e não conseguiu encontrá-lo. Acabe com fúria queria de toda qualquer maneira encontrar com Elias, mas o Senhor escondeu Elias de Acabe. A Bíblia fala: durante 3 anos e 6 meses Elias ficou oculto, invisível diante de Acabe e de Jezabel, porque o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, ocultou seu servo. É assim que Deus faz com as nossas vidas. Muitas vezes os filhos do diabo, eles querem ver a nossa derrota, querem ver o nosso fracasso, e muitas vezes eles torcem para que nós venhamos a cair. Mas o grande Deus, o Todo-Poderoso, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos ocultado, Ele tem feito que nós ficamos invisíveis diante do inimigo, porque Ele tem nos protegido, tem nos guardado com muito carinho, tem escondido aqueles que confiam no Senhor. A Bíblia fala que aqueles que esperam no Senhor jamais serão confundidos. Se você confiar no Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, o Senhor, no momento certo, Ele vai te dar vitória, Ele vai te recompensar para a glória do nome dEle. Ele é poderoso para fazer grandes coisas na vida daqueles que creem. Então Elias ficou afastado todos esses tempos da presença de Acabe, e o Senhor falou com Elias: vai, porque eu quero te mostrar a Acabe. Vai, apresenta-te a Acabe e fala para ele que haverá chuva sobre a terra. Haverá chuva sobre a terra. Aleluia. Deus, quando fala, está falando, né? Quando o Senhor quer executar, está executado. Sempre tem um homem de Deus, sempre tem alguém de Deus em todos os lugares. Do lado de Acabe, o perverso Acabe, o rei Acabe, tinha um homem de Deus do lado dele. Existia um homem de Deus que servia ao Senhor desde a sua mocidade. Louvado seja Deus. Este homem temia ao Senhor, e a Bíblia fala que Acabe, procurando as fontes de águas para alimentar os cavalos, para alimentar os animais, ele foi para um lado e o servo de Deus foi para o outro lado. E a Bíblia fala que Acabe foi para um canto e Obadias para outro canto, e a Bíblia fala que Obadias trombou com o profeta Elias. Aleluia. Deus se apresentou primeiro ao povo de Deus, né? O ímpio ficou do lado, né? E o ímpio foi para um canto, o homem de Deus foi para o outro, e quando ele viu Elias, a Bíblia fala bem claro que ele se inclinou, dobrou-se os joelhos diante de Elias e adorou o Deus de Elias, dizendo: vive o Senhor, o teu Deus. E Elias falou para como é o nome que eu falei aqui agora? Obadias. Fala para Obadias. Elias diz para Obadias: vai atrás de Acabe e fala para Acabe que eu quero falar com ele. E Obadias falou: vive o Senhor teu Deus, em cuja tua presença estou, em cuja presença tu estás. Não faça eu falar para o meu Senhor que tu estás, e quando eu falar para o meu Senhor e o Espírito do Senhor te pegar e te levar para outro canto, certamente ele me matará. E Elias conjurou no nome do Senhor: não, vai lá, fale para Acabe que eu vou falar com ele. 3 anos e 6 meses Acabe percorreu toda aquela região do Oriente Médio atrás de Elias. Foi na Síria, foi na Fenícia, foi no antigo reino da Pérsia, no Irã, foi tudo, mas não encontrou. Em todos os reinos Acabe foi atrás de Elias, mas o Senhor guardou Elias. O Senhor tem te guardado, meu irmão. O Senhor tem guardado a tua casa. Sabe por que a tua casa está de pé? Porque você tem orado ao Deus de Elias. Você tem clamado ao Deus de Elias. Por isso que tua casa ela está de pé.
A casa da viúva de Sarepta de Sidom ficou de pé, porque o profeta Elias entrou na casa dela. Louvado seja Deus. Deus tem cuidado dos seus com muito carinho, e corre Obadias atrás de Acabe, dizendo: rei meu senhor, encontrei o profeta Elias, vou levá-lo até Elias. E a Bíblia fala que quando Elias e Acabe se encontraram, a Bíblia fala que a primeira palavra que saiu da boca de Acabe, dizendo: és tu o perturbador de Israel, és tu que perturbas a Israel. Elias, o profeta do Senhor, falou: quem perturba Israel é você e a casa de teu pai. Você e a casa de teu pai, e a mulher que tu tem despojado como mulher, a fenícia, a idólatra, que serve a casa de Baal e de Asterá. Eles, vocês são os perturbadores. Vai, ajunta lá, diga para Jezabel ajuntar os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá lá no Monte Carmelo. Faça uma convocação em todo Israel e vamos ali clamar ao Deus que responder ali com fogo. Esse será o Deus a qual nós vamos servir. Se Baal é Deus, serve. Se o Senhor é Deus, vamos servir ao Senhor. Então nós que somos crentes em Jesus Cristo, como Elias falou, não podemos cochear em dois pensamentos: nós servimos ao Senhor ou não servimos, nós adoramos ao Senhor ou não adoramos ao Senhor. Não existe remendo, não existe jeitinho, é ou não é sim ou não. A palavra de um crente, quem está falando não sou eu, quem falou foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Se você quiser dar crédito à palavra do Senhor Jesus, é problema seu, mas foi Jesus que falou. Se ele falou, está falando, então não muda. A palavra do crente é sim ou não. Passou disso, é procedência maligna. Elias falou: não cocheais em dois pensamentos: servir a Deus ou servir a Baal. Escolhe, louvado seja Deus. E a Bíblia fala que ali Acabe mandou mensagem para todo Israel. Todo Israel se ajuntou diante de Elias e diante dos 450 profetas de Baal, mas os 400 de Aserá. Então 850 profetas contra um profeta só. A Bíblia fala que ali Elias, quando chegou diante daquela multidão, imagina os 850 profetas, mais a multidão dos israelitas que estavam no Monte Carmelo, e ali Elias fala: vocês estão cocheando em dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segue-o. Mas vocês não podem ficar divididos, porque o povo adorava a Deus e adorava Baal para fazer média com o rei e média com Jezabel. Isso aqui prefigura, se você for analisar, isso é um tipo, uma tipologia do anticristo, e haverá um anticristo, né? A pessoa, ela aceita a Cristo ou aceita o anticristo. Você serve a Deus ou você serve ao diabo. Escolhe um dos dois. Graças a Deus que nós decidimos seguir ao Senhor Jesus Cristo, né? Nós decidimos seguir ao Senhor Jesus Cristo. Então apresentou-se lá no Monte Carmelo os 850 profetas do lado de Acabe e de Jezabel, e um único profeta do lado do Senhor dos Exércitos, Elias versus os profetas de Satanás, os profetas de Baal e de Aserá. A Bíblia fala que Elias mandou levantar dois altares. Vamos falar de dois altares nesta noite: o altar de Baal e o altar do Deus de Israel. O que tinha no altar de Baal, tinha no altar do Deus de Israel. E a proposta de Elias foi esta: aquele que responder com fogo, esse será o que? Deus. Se esse responder com fogo, será Deus. Vocês levantem o vosso altar, mate a bezerra, mate
despedaça a vítima, coloca em cima do altar, que também eu vou fazer o altar e vou colocar a vítima em cima do altar, vou derramar o sangue, vou cortar em pedaços e vou deixar. Elias montou o altar e Elias mandou: vocês começam a invocar o Deus. E eles começaram naquela luta, lá invocando a Baal e clamando e gritando aquela gritaria. Não existe uma gritaria, irmão. É uma gritaria. Deus não está no meio da gritaria, não, meu filho. Deus é racional, Deus é inteligente. Aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia fala que eles começaram a dançar. E preste atenção, o altar de Baal era oferecido no altar de Baal. Eles eram tão cruéis, que eles matavam criancinhas e colocavam no altar de Baal. Eles queimavam as criancinhas, derramavam sangue de criancinha no altar. Eles faziam orgias e sexo diante do altar de Baal. É diferente do altar do Deus de Israel, né? O altar do Deus de Israel é límpido, é cristalino, é santo, é puro, é inocente. Apenas quem vai no altar do Deus de Israel é a vítima que é pura, de um ano, que não tem maldade, que é pura, que é virgem, é colocada no altar, louvado seja Deus. E aí eles começaram às 9 da manhã e nada desse negócio acontecer. Deu meio-dia, na hora que o sol está no meio do céu, Elias começou a zombar. Elias começou a ridicularizar a eles e o Deus deles, dizendo: olha, ele não responde porque certamente está ocupado, está em viagem, está em algum, né? E não vai ouvir vocês. E eles começaram a se retalhar, a se cortar e derramar o sangue de seu corpo. E a Bíblia fala que nada, e as forças se esvaíram. E a Bíblia fala que no momento da oferta do sacrifício, alguém sabe o que é a oferta do sacrifício? Na hora do altar, às 3 horas da tarde, na hora do sacrifício do altar do Deus de Israel, a Bíblia fala que Elias falou: agora é minha vez, já que o Deus de vocês não respondeu. Na hora do sacrifício, a hora que Cristo foi sacrificado lá na cruz do Calvário e rendeu o seu Espírito, na hora que os sacerdotes do Senhor, dia a dia, ofereciam a oferta de libação, o derramamento de sangue, as oferendas do altar, Elias dobrou-se o seu joelho. E Elias, antes de dobrar os joelhos e orar ao Deus de Israel, Deus não mandou Elias levantar altar e jogar água, não. Elias que mandou, a fé de Elias que estava ali para jogar água. Elias montou o altar certinho, bonitinho, colocou e pediu para eles lançarem água sobre a lenha, sobre o altar e sobre o holocausto, né? Derramou a água sobre a lenha, sobre o holocausto e sobre o altar. E a Bíblia fala que ele abriu-se em redor um reino de diâmetro. E a Bíblia fala que jogaram o primeiro tonel de água, o segundo e o terceiro, que encheu o diâmetro que Elias cavou ao lado. E a Bíblia fala que quando isso foi feito, talvez houve murmuração da parte de Acabe, do pessoal lá do outro Deus lá, porque água era um produto que acho que era um caríssimo, está faltando chuvinha, não tinha água. Acabe correu por todos os lados com Obadias para ver se encontrava fonte de água. Então Elias ainda para colocar água no altar, na lenha, né? Para colocar água no altar e na lenha. E a Bíblia fala que Elias dobrou o joelho. Olha a oração de Elias: você seja humilde, você não é nada, viu? Eu também não sou nada. Seja humilde, que Elias, esse cara que foi humilde, você não quer ser humilde, meu filho, né? Você está achando que você é fora da curva? Olha o que o profeta Elias fez, louvado seja Deus, se você quiser me acompanhar. Aleluia, louvado seja Deus. No versículo de número, eu já não estou enxergando de novo isso aqui, eu não sei o que está acontecendo. Aleluia, capítulo 17, no versículo de número 36. Diz assim: sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, aquilo que eu acabei de dizer, às 3 horas da tarde,
o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Respondendo-me o Senhor, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, até as pedras, consumiu as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. A oração de Elias, o fogo desceu, consumiu o altar, consumiu a vítima, consumiu a lenha, até as 12 pedras que Elias tinha colocado, até as pedras foi consumida. E o Senhor recebeu a oração do profeta Elias. O Senhor irá receber a tua oração, se for sincera, se for honesta, se seu coração estiver limpo, se você estiver com integridade diante do Senhor. Você pode ter certeza que Ele será a tua testemunha fiel. Louvado seja Deus. E quando o fogo de Deus caiu, e vendo todo o povo que caiu sobre e vendo o povo caiu sobre os seus rostos, ele disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não é bom você glorificar a Deus, irmão, e reconhecer Ele como Senhor em qualquer momento da sua vida? O Senhor é que vela a sua palavra a cumprir. Você pensa que a vida do tal do Elias aqui foi fácil? Por falar em nome do Senhor, ele teve que fugir, andar errante por aí, de léu em léu. Mas andando por aí, o Senhor o guardou, o Senhor o escondeu no seu pavilhão. O Senhor é poderoso. E o fogo do céu caiu. Aí o povo que é falso, porque o povo é falso, né? Duas caras, uma está de um lado, uma está do outro. Aí viu que o fogo caiu e falou: opa, pelo amor de Deus, só o Senhor é Deus, né? A falsidade é desgrama, né? Não é isso? Povo falso, só o Senhor é Deus. Aí quando aconteceu isso aí, Elias correu atrás junto com o povo e mataram todos os profetas de Baal, os sacerdotes de Baal, os sacerdotes de Aserá. Todos foram eliminados diante do profeta Elias. 850, versos 1. E o que estava com Elias é aquele que fez fogo cair do céu. É aquele que está na sua vida, é aquele que está na sua família, é aquele que muda a situação, guarda a tua vida, manda fogo do céu e consome os inimigos, não é? Consome, arranca os inimigos da nossa vida, arranca o malvado, o perverso, né? Arranca aquele mentiroso, falso. Aleluia. O Senhor manda fogo do céu e destrói e tira tudo aquilo que atrapalha o bom andamento de sua obra. Elias, mesmo fazendo essas grandes obras, o povo não se converteu. O povo não se converteu e continuou andando nos maus caminhos. Todavia, o Senhor sempre vai entrar em juízo com o seu povo, porque o Senhor não quer perder para Satanás. Agora, aqueles que decidem querer viver para Satanás, esses aí, infelizmente, se a tempo oportuno não se arrependerem, eles serão eliminados. Você pode dizer com toda a força do teu ser
que o teu Deus é o Senhor, que só o Senhor é Deus, só Ele é o poderoso da sua vida, o poderoso da sua alma. Elias, no nome do Senhor, ele orou e o fogo do céu caiu. Aleluia, porque Deus é responsável por sua palavra, e a palavra que sai da boca do Senhor, ela não volta vazia, de maneira nenhuma ela volta vazia. E após esse episódio, a Bíblia fala que o Senhor, por intermédio do ministério de Elias, mandando com que Obadias desse outro recado para Acabe aparelhar os seus cavalos, comer e beber, que haveria uma abundante chuva sobre a terra, uma chuva que cairia, para Acabe se apressar, porque cairia uma chuva grande e poderosa, uma chuva torrencial sobre a terra. Aleluia. E Elias sobe de novo ao Monte Carmelo, e Elias manda o moço, vai até lá e olha para as nuvens. Enquanto o cabra ia olhar, Elias dobrava os joelhos e orava ao Deus de Israel. Dobra os joelhos e ora ao Deus de Israel. Fale com ele, porque ele é responsável para mandar a resposta para a tua vida. Primeira vez o moço lá, não vejo nada, e a segunda vez até a sétima, vai lá meu filho, olha. E daqui a pouco o menino volta com o recado: Senhor Elias. Pois não, meu filho, olha, eu vejo lá para as bandas lá daquele lado lá, eu vejo uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Aleluia. Eu vejo uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. E Elias, só uma nuvem, isso, uma nuvem pequena vai chover. O céu, você vê esses dias, o céu se formou para lá, se formou para cá, deixou de não chover. Agora o cara vê uma nuvenzinha pequenininha e fala que vai chover. O cara atrevido demais, né? E falou: corre lá meu filho, corre e avisa Acabe para ele correr, porque haverá uma abundante chuva. Aleluia. Haverá uma abundante chuva, a chuva torrencial cairá sobre Samaria, sobre os montes, sobre o Monte Carmelo, sobre o reino do norte, sobre Samaria e todo o norte de Israel. Cairá chuva. E o moço corre e avisa, e acaba com os seus servos e correndo. Daqui a pouco aquela tempestade, aquela chuva forte, torrencial, banha a carruagem de Acabe, e todo Israel, a chuva cai por intermédio da voz do profeta do Deus Todo-Poderoso, Elias. É momento de Deus fazer as obras, sabia? Que ainda é momento. Mas para Deus fazer essas obras, nós temos que crer. Nós sabemos que o Senhor é conosco, né? É ou não é? O Senhor é conosco? O Senhor é conosco. Se o Senhor é conosco, aí depende do quê? Da fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus, né? Sem fé ninguém agrada a Deus. Quando Deus mandou Elias falar com Acabe, e ali encontrou Acabe, Deus não falou para Elias subir no Carmelo, não. Não está escrito que Deus mandou Elias subir lá e montar altar, coisa nenhuma. Elias que falou para Acabe: sobe, convoca os caras e vão orar. Aquele que responder com fogo é Deus. E quando ele montou o altar, quando ele jogou água, Deus não mandou jogar água, não. Ele que decidiu fazer aquilo naquele momento. Então preste atenção numa coisa. Se você é um crente legítimo, estou falando se você é crente legítimo, porque tem uns crentes aí que não é legítimo, ele sabe, né? Tem que ser crente de verdade, servo de um único Deus, que adora o Deus verdadeiro, que é com Ele e anda com o Senhor. Se você orar, se você determinar e você profetizar, Deus vai responder em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus irá responder. Deus irá responder. Não está escrito lá no livro de Jeremias 33:3?
Alguém sabe o escriturário? Não faça isso aí. Clama ao Senhor, que Ele te responderá, Ele fará coisas grandes e coisas extraordinárias, mas tudo depende da fé, tudo depende da sua fidelidade, porque muitas vezes as coisas não acontecem, porque muitas vezes a gente não é fiel, a gente não anda lá na presença de Deus como deve andar, e depois não tem que culpar o Senhor. Nós temos que rever os nossos conceitos e consertar o altar. Antes de Elias fazer tudo que ele tinha feito, ele consertou o altar. Ao consertar o altar, colocou as 12 pedras, matou lá o novilho, colocou no altar, mandou derramar água sobre o altar, mandou derramar água sobre a lenha, mandou derramar água sobre a vítima que ali estava, 3 vezes. E depois que tudo foi feito, aí foi o momento de se humilhar, de se humilhar. Quando Elias se humilhou diante de Deus, e quando Elias terminou a sua oração, o fogo desceu do Senhor, consumiu o altar, consumiu a vítima, consumiu até as pedras. O fogo consumiu até as pedras, virou cinza, virou pozinho ali, no Monte Carmelo. Louvado seja Deus. Você tem um Deus poderoso que te ouve e que faz grandes coisas nas vidas daqueles que creem. Nós vivemos uma época não muito diferente da de Acabe, não é muito diferente não. Nós ainda temos liberdade de culto, e lá eles não tinham nenhuma liberdade de culto. Lá eles tinham que adorar na marra o tal do Baal e Aserá. Aqui nós ainda temos esse direito de adorar o Senhor, mas vivemos uma época de declínio moral. Está uma pouca vergonha, está lamentável. Eu acho que aquelas pessoas mais antigas que já partiram, os crentes, acho que eles não iam conseguir viver esse mundo de agora não, Então uma putreficação, uma nojeira a céu aberto, e está pior do que Sodoma e Gomorra, e fogo de Deus vai cair do céu, vai cair, porque a Bíblia fala, que a Nova Jerusalém vai descer, está lá, foi falar da Nova Jerusalém, ela está lá, como diz lá Paulo, a nossa cidade está nas alturas, de onde aparecerá o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela descerá, e o Senhor consumirá toda a iniquidade dessa terra, para inaugurar o seu reino sempiterno para toda a eternidade. Glória a Jesus. O Deus que você serve, Ele responde. Ele é justo. Espere. Vou citar a Bíblia agora, tá? Como biblicista, vou citar. Espere mais um poucochinho de tempo. Que palavra! Espere mais um poucochinho de tempo. O que tiver que vir, virá, e não tardará. Deus te responde. Fique tranquilo. A última palavra é daquele que manda fogo do céu. Era uma igreja que manda fogo do céu e consome todos os inimigos do povo de Deus. Glória a Deus por isso. Que Deus os abençoe ricamente na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus.